bem, pessoal? Vou começar aqui a nossa aula, fazer alguns ajustes aqui, ok? Vamos que vamos. Esse hino é o hino da Internacional, vai ser escrito Jean Potier, em 1871, na Comuna de Paris, e vai se tornar uma canção internacional, né? Vai ser adotada pelo Partido Comunista todo. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a Revolução Russa. Nós já começamos com a mundial. Então, a gente vai dar continuidade. Ok? Vamos lá. Depois vocês ouçam direitinho, vejam direitinho aí nas redes sociais aí, tudo, né? E agora a gente vai já dar início à nossa aula. Para começar, vamos lá. Revolução Russa, os melhores estão aí, aqui, lá, é o major, né? Bom, pessoal, Revolução Russa. A gente tem que saber, a gente tem que entender como que a Rússia ela estava antes da Revolução, no início do século XX. A Rússia ela passava por uma crise. Grande parte da população vivia no campo. Existia um czar, uma monarquia absolutista, que fazia de tudo para aquela classe rica, para a classe burguesa, e se esquecendo da maior parte da população, né? Então aqui, ó, na Revolução Russa nós temos primeiro alguns partidos liberais, né? O que apoiavam o czar, que era o imperador, né, do Império Russo, que era uma grande extensão de terra, e aonde você tinha ali diversas etnias. Se você pegar o mapa da Rússia da época, e até de hoje em dia, né, a gente vê que ela vai da Europa, vai até o Extremo Oriente. Então imagine a quantidade de povos que viviam ali sob o jugo do imperador Nicolau, né, que era o czar, que era o imperador do Império Russo. O czar, também você pode encontrar em alguns livros, como Tsar, com T, fazia parte da dinastia Romanov, né, que governou a Rússia aí por mais de 300 anos. Bom, então esse czar era um regime absolutista, né, sempre dando preferência à burguesia e se esquecendo da população mais pobre, que era a grande maioria na Rússia naquele momento. Nós temos aí a família Romanov, né, Nicolau II, as suas filhas. Até tem um desenho animado falando da Anastácia, que era sua filha, né, que conseguiu fugir quando todos eles foram mortos. Todos eles foram executados pelo regime comunista. E nós temos ali um menininho que está com roupa de marinheiro, que era seu filho, né, que seria o herdeiro do trono. Ele tinha uma doença, ele era hemofílico, né? Depois vocês pesquisem aí sobre hemofilia, fazendo já uma ligação com as aulas de biologia. Bom, então aqui está a família Romanov, o czar, né, que governava a Rússia nesse momento, no grande Império Russo, frisando mais uma vez, população passando necessidades, e ele sempre do lado da burguesia, e depois da burguesia internacional, que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Então, como eu estava falando, 85% da população russa são camponeses. É muita coisa, né? Lógico que existia uma parcela que trabalhava nas cidades, que eram os operários, e toda a sociedade russa, estava nas mãos dessa grande burguesia, essa burguesia industrial. Lógico, nós temos lá a classe operária, que são chamados de proletários. Nós temos os camponeses na zona rural e temos os proletários, os operários nas grandes cidades, né,
nos centros industriais. Salários baixíssimos, né? Viviam como mais uma vez, sobre o regime absolutista. O czar, o imperador, ele com mão de ferro, vamos dizer assim, ele escolhia quem governava com ele, não dando nenhuma oportunidade para que as classes mais baixas fizessem parte do seu governo. Então, um governo absolutista. Bom, um outro detalhe, uma outra burguesia que se instala na Rússia é a burguesia industrial estrangeira. Então, o czar, ele apoia as empresas estrangeiras para explorarem os recursos minerais da Rússia, e deixando um pouco de lado a própria burguesia russa. E isso vai causar uma série de desentendimentos, inclusive vão tirar o apoio do czar futuramente. Bom, 1906 aproximadamente, a Rússia entra em guerra com o Japão. Disputas imperialistas, disputas por causa de territórios, né? E se a economia russa para os mais pobres já estava ruim, em tempos de guerra, na economia de guerra, a situação da população mais pobre ela vai sofrer mais ainda. Portanto, mais um motivo para a população ficar descontente com o governo czarista, né? E daí vão surgindo aí já a confabulação, né? Ou a reunião dessas pessoas que estão descontentes com o governo czarista, e isso vai ocasionar futuramente uma revolução. Bom, se em tempos de paz a economia está ruim, imagine em tempos de guerra, né? Então a situação no país ela piora cada vez mais para a classe mais pobre, é claro. Se você olhar no mapa e ver o tamanho do território russo e você ver o território japonês, é uma comparação. O território japonês é muito pequeno em comparação ao território russo. E mesmo assim, né, nessa guerra entre japoneses e russos, o Japão ele vence a guerra. Por que será? Por que o Japão, um território tão pequeno, ele consegue vencer um grande país, territorialmente falando? Olha, o Japão tinha passado pela Revolução Meiji. Ele tinha aumentado demais o seu exército, a sua marinha, né, a sua marinha de guerra. Então, os japoneses estavam muito mais bem preparados. E a Rússia estava passando por uma crise. Então, os japoneses vencem a Rússia nessa disputa imperialista, disputando regiões lá do Extremo Oriente. Bom, nem todo mundo concorda com o governo do czar, né? Então você vai ter manifestações ali contrárias ao governo, né? E você vai ter dois partidos ali que vão começar então a criticar o governo, né? Um partido social revolucionário, né? Que começa então a criticar as atitudes do governo, e um partido social democrático que depois pode ser dividido entre os bolcheviques, liderado por Lenin, Vladimir, né? O Lenin, que tinham ideias mais radicais, e os mencheviques, que eram mais moderados, que eram uma minoria. E os bolcheviques já pensavam, já tinham lido, já compactuavam com as ideias de Karl Marx, que para você instalar um governo operário, um governo de proletários, você tem que usar a força, a luta armada para você tomar esse governo. Já os mencheviques, eles queriam sim uma revolução socialista moderada, a partir de acordos, a partir de conversas. Já os bolcheviques, eles eram mais radicais, eles queriam tomar o poder à força. Ok? Bom, o povo está passando necessidade. Então começam as manifestações. Num belo dia, num domingo,
População na rua, em frente ao palácio do czar, começam a protestar sobre as condições de vida que eles vivem, né? Salários baixos, nem todo mundo tem habitação, então uma situação muito difícil para o povo. O czar simplesmente, vendo aquela agitação na porta do seu palácio, pede para que seus soldados, sua guarda, chamado de cossacos, para que eles simplesmente acabem com a manifestação atirando nas pessoas. E muitas pessoas vão morrer, né, nessa manifestação, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Muitos alunos perguntam, mas professor, o que tem a ver a música do U2 lá, do Domingo Sangrento, com esse Domingo Sangrento da Rússia? Não tem nada a ver. Né? A música do U2 tem a ver lá com a Irlanda, né? O Domingo Sangrento na Irlanda, da invasão dos ingleses lá na Irlanda, tá ok? Bom, além disso, muitos marinheiros de um navio chamado encoraçado Potemkin, eles também vão se amotinar, né? Eles também vão fazer um motim contra o governo. E também reivindicando melhores condições de trabalho, salário, etc., mas vão se revoltar contra o governo, que esse motim vai ser duramente... vão acabar com esse motim de forma... Desculpa, vão acabar com esse motim de forma mais dura, né? Bom, enfim, e começam a estourar, então, greves tanto na cidade quanto nos campos. Muito bem, nós temos aí uma imagem, né? Aqui do Domingo Sangrento, as pessoas fugindo, né? E aqui nós temos um cartaz também comemorando, né, o momento aniversário da revolta, né, dos marinheiros do encoraçado Potemkin. Ok? Muito bem. Deixa eu ver uma coisinha aqui, vamos lá. Deu uma travadinha aqui, mas a gente vai solucionar o problema. Opa! Aqui. Muito bem. Vamos falar então agora sobre ações do czar. O czar, percebendo que a população está contra ele, que ele está colocando em xeque a sua autoridade, então ele resolve fazer alguma coisa para que então as pessoas elas voltem na normalidade, né, e comecem então a acreditar mais no governo dele. Então ele vai criar a Duma. O que é a Duma? É um congresso, uma coisa que não existia dentro da Rússia czarista, aonde você vai ter um congresso, onde você vai ter representantes do povo. Então a população pensou, né? Bom, então se nós vamos ter um representante, uma Duma, um congresso, nós vamos ser representados, vamos ser ouvidos. Mas na verdade não era essa a ideia do czar. Então ele criou essa Duma simplesmente para que pudesse ganhar tempo, né? Para que ele pudesse então reforçar ali a sua segurança e traçar estratégias para permanecer no poder. Então a Duma ela existia, mas ela não tinha força política alguma, né? Então ele existia, era uma coisa que só estava lá de maneira decorativa, ok? Vamos lá. Deixa eu passar mais um slide aqui. Está acontecendo alguma coisa aqui, porque é a primeira vez, né? A primeira aula, então a gente está se adaptando ainda aí aos recursos, tá ok? Então eu peço desculpa. Inclusive às vezes a gente gagueja um pouco, né? Mas é uma coisa natural, né? A gente, mesmo em sala de aula, às vezes a gente dá uma titubeada, né? Mas tranquilo, vamos lá. Estou aqui para a gente poder conversar. Só que eu estou tentando aqui mudar o slide e eu não estou conseguindo. Aqui. Muito bem. A Rússia, ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Um assunto que nós já falamos, né? Nós sabemos que o mundo não
motivos da Primeira Guerra Mundial é por conta da corrida imperialista, né? Que estão disputando territórios, mercados consumidores, disputando matéria-primas, etc. E vai estourar a guerra, como nós já vimos em aulas passadas. A Rússia, ela entra na guerra por conta da política de alianças. Vocês se lembram que antes da guerra acontecia a paz armada e a Rússia ela entra na guerra para defender os seus aliados. Bom, o que vai acontecer com a economia russa? Ela vai piorar ainda mais. Como eu falei, se em tempos de paz ela já está ruim, imagine em tempos de guerra. Acontece que a Rússia ela entra nessa guerra despreparada. Ela tem poucos equipamentos bélicos, poucas armas, a sua balança comercial está totalmente deficitária, né? Ela está com uma crise econômica muito forte, ela tem uma dívida pública muito grande, portanto, não é fácil para a Rússia entrar numa guerra. Mas, como ela tinha assinado os acordos de aliança, então ela vai cumprir. A inflação, todo mundo sabe o que é inflação, né? Os preços começam a aumentar de forma desordenada, sem controle, então prejudicando ainda mais a população pobre da Rússia. O que vai acontecer também? Eu falei anteriormente que surge também uma elite, uma burguesia industrial estrangeira que começam a explorar os minérios da Rússia e começa então a aumentar cada vez mais esse capital estrangeiro na Rússia, né? Os investimentos estrangeiros e a exploração de empresas estrangeiras inglesas, francesas, e com isso o czar ele deixa de olhar as empresas nacionais e começa a dar mais valor a essas empresas estrangeiras, né? Então as empresas nacionais começam a ir à falência. É nesse momento que ele começa a perder, então, todo o apoio da burguesia russa, daquela burguesia interna. Bom, a Rússia está em guerra desde 1914, né? Em 1916, uma grande greve. Mais de 1 milhão de operários em greve. Isso atrapalha ainda mais a economia russa, né? Bom, vamos lá. Até que em 1917 vai acontecer uma revolução. Vejam bem, se a gente pegar a Revolução Russa como um todo, como aconteceu na Revolução Francesa, ela vai ter duas partes, duas etapas. A parte da Revolução Burguesa e depois da Revolução Bolchevique, que é no momento em que o proletariado vai assumir o poder, né? Então, na Rússia também. Acontece primeiramente em fevereiro de 1917 a Revolução Burguesa. É o momento em que a burguesia, né, eles vão então acabar com aquele governo czarista que só está dando apoio às empresas estrangeiras e deixando de lado essa burguesia russa. Então, em 1917, né, a população está na rua e esses liberais pedem para que os soldados não reprimam as manifestações, né, contra o povo, né, e simplesmente então o czar vai perder sua força. Ele vai ser obrigado então a dar mais, vamos dizer assim, mais poder à Duma, né? E essa Duma, grande parte dela, ela é feita pela burguesia, né? Só que essa Duma, nesse momento, agora vai ter a voz do povo, que são os sovietes, né? Então os sovietes também vão fazer parte desse novo governo que agora o czar ele vai deixar, ele não vai conseguir administrar mais, ele vai ser obrigado a abdicar o poder. Então, nesse momento na Rússia, nessa fase da Revolução Burguesa, quem toma conta da Rússia, quem comanda a Rússia, quem administra a Rússia, são a Duma, que é o Congresso, né? E os sovietes, que é uma parte da população pobre que está lá junto com o governo. Muito bem. Nesse governo provisório que surge, né, nessa fase burguesa,
eles vão colocar no poder o príncipe Lvov, né? Esse príncipe Lvov, então ele vai colocar, vai mudar o sistema de governo da Rússia. A Rússia vai passar a ser uma república parlamentar, liberal, né? Só que tem um detalhe, a população está pedindo, pare com a guerra. A guerra está destruindo a nossa economia. Pare com a guerra. Nós não temos condições de lutar. Chegou em algumas situações onde os russos iam para uma batalha contra a Áustria, por exemplo, e era um fuzil para cada 2 soldados. Muitos soldados não tinham que calçar. Então, estava realmente complicada a situação da Rússia nesse momento da guerra. Então, a população pedia que cada vez mais o governo saísse da guerra. O príncipe Lvov não tinha o que fazer. Ele tinha assinado o tratado de aliança, né? Ele tinha uma aliança com os países, com seus aliados. Então ele não podia sair da guerra. Era impossível. E isso vai prejudicar muito, porque a Rússia ela não consegue sair da guerra. Bom, isso foi em fevereiro. Já chegando em maio, assume o poder o general Kerensky. É esse momento que ele vai lutar contra a Áustria e aquilo que eu falei, soldados sem equipamento. Vão ter uma derrota gigantesca, né? Uma grande quantidade de soldados mortos ali nessa ofensiva contra a Áustria. É lógico, né, que a crise ela piora ainda mais, né? E nesse momento os bolcheviques, que é aquele partido mais radical, que querem tomar o poder através da luta armada, se for possível, derrubar a burguesia e instalar uma ditadura do proletariado, como já dizia Karl Marx, que eles se baseiam nas ideias de Karl Marx. Então eles pedem o armistício. O que é armistício, gente? Armistício é a paz. Eles querem a paz. Eles não conseguem mais lutar, né? Não tem mais fôlego para lutar. Não tem mais condições nenhuma de lutar. Bom, acontece que Kerensky ele não aceita isso. Portanto, começa a perseguir os bolcheviques e o seu líder, Vladimir Lenin, ele é obrigado a fugir. Né? Ele refugia-se na Finlândia. Ele vai embora, porque se ele ficar ali, ele vai ser preso, pode acontecer alguma coisa com ele. Então, o Lenin, nesse momento, o líder dos bolcheviques, dos mais radicais, ele é obrigado a sair da Rússia. Bom, como falei, né, fracasso contra a luta entre russos e austríacos, ela é um grande desastre, né? E, além de tudo, surge uma nova figura chamada General Kornilov, que ele é amigo do czar, né? Ele quer que o czar volte ao poder. Então ele forma um exército, né? Inclusive o exército branco, também chamado de cossacos, né? Que são a favor da volta do czar, do Nicolau II, e eles vão então marchar contra Petrogrado, né? Até Petrogrado, para lutar contra o exército russo, Kerensky, né? Bom, Kerensky sabe que não consegue derrotar Kornilov, né? Portanto, ele pede ajuda aos bolcheviques. Ele tinha mandado embora o Lenin, mas ele percebe que sem os bolcheviques não tem como derrotar, então, o exército de Kornilov, que queria que o czar Nicolau II voltasse ao poder. Bom, os bolcheviques vão ajudar o Kerensky, mas os bolcheviques vão perceber que Kerensky não tem força, seu exército é frágil, né? E veja, os bolcheviques, quem são os bolcheviques? É a população russa descontente, né? São os proletários, são os camponeses. Portanto, é uma grande maioria. E com isso, quando o Kerensky pede essa ajuda, ele demonstra toda a sua fraqueza, né? Ok. Então, só para a gente dar uma parada um pouquinho e falar um pouquinho sobre essas revoluções socialistas, né? A gente tem que pensar o seguinte, que essas revoluções socialistas,
elas são baseadas no que Karl Marx escreveu, né, sobre o socialismo e o comunismo. Então nós temos a Rússia a partir de 1917, que nós estamos estudando. A China também vai acontecer, uma revolução russa, né, em 1949, depois em Cuba, né, em 1959, e depois o leste europeu também, quando a União Soviética já está todo o poder pleno na União Soviética, também começam as revoluções no leste europeu, ok? Bom, Rússia, vamos voltar na Rússia. 1917, então, que acabou o absolutismo. A crise se assola com a Primeira Guerra Mundial. Lenin, né, que é o líder dos bolcheviques, eles então vão tentar tomar o poder, nós vimos aí em fevereiro, mas aconteceu a Revolução Burguesa. Em outubro, aí quando os bolcheviques percebem que Kerensky não tem força, acontece então a Revolução Socialista. Em abril, Lenin vai lançar as teses de abril. Lenin vai falar, a gente não tem condição de ficar na guerra, esse governo que aí está não atende às necessidades da população russa, então nós vamos nos organizar com os sovietes, né, que é a união de soldados, camponeses e operários, e vamos tomar esse governo à força. Em outubro, então, acontece a Revolução Socialista. Aí você vê Lenin, né, discursando para a população na Rússia. Logo abaixo, você vai ver o Trotsky, que está com o seu bonezinho aí, né, que foi também um dos líderes da Revolução Russa, né? Então, Lenin aí fazendo campanha, né, falando para a população russa que esse sistema capitalista, esse czarismo, esse governo burguês que se instalou, ele não serve, não atende às necessidades da população russa, né? Bom, então agora, em outubro, né, os bolcheviques assumem o poder, né? Só que não é fácil, porque eles assumem o poder em 1917, mas o czar ainda quer voltar ao poder. A burguesia também quer voltar ao poder. Então eles vão ter uma guerra civil ali, né, por anos, né? Só que a Rússia, em 1917, ela sai da guerra. Quando os bolcheviques assumem o poder, instalam um governo socialista na Rússia, eles saem da guerra, não tem condições de ficar na guerra, né? Então, saindo da guerra, eles têm tudo para melhorar então a sua economia. Primeira coisa, né? A Rússia, ela faz uma coligação internacional, né? Perdão, desculpa, eu me enganei aqui. Existe uma coligação internacional entre os países capitalistas, né, vizinhos à Rússia, contra aquele governo socialista. E vão apoiar o czar. Bom, como combater então as tropas do czar? Como combater o exército branco czarista, os cossacos? Trotsky, que é um dos líderes da Revolução Bolchevique, ele então vai criar o Exército Vermelho. E esse Exército Vermelho vai então lutar contra, né, essa coligação internacional de países capitalistas da Europa que não querem que a ideia socialista, que os governos socialistas se espalhem pela Europa. Bom, Lenin vai ficar no poder durante um tempo, né, e ele percebe que ali você tem dois líderes que ajudaram a Revolução, um deles é Trotsky e outros é Stalin. Bom, acontece que Trotsky, o criador do Exército Vermelho, ele tem uma ideia. A ideia dele é o seguinte: a Revolução Socialista, ela tem que se espalhar pela Europa, ela tem que se espalhar pelo mundo, porque para que todos os trabalhadores, né, que todos os países do mundo tenham no poder o proletariado e não a burguesia. Stalin, ele também pensa em espalhar a Revolução Socialista, mas Stalin primeiro quer consolidar o socialismo na Rússia, para depois então ele passar, né, para que depois ele possa ultrapassar os limites, as fronteiras da Rússia e espalhar o socialismo para outros locais. Então,
nesse ponto, Trotsky e Stalin, eles discordam, né? Trotsky fala que imediatamente tem que se espalhar o socialismo e Stalin fala, não, calma, primeiro vamos consolidar aqui na Rússia para depois a gente pensar em passar, né, em espalhar o socialismo para outras partes do mundo. Aí tem Trotsky, né, com seu exército vermelho, discursando com seu exército vermelho. Bom, então esse novo regime então é comandado pelos sovietes, a União de Operários, Soldados e Camponeses. Esse é um governo do povo, é uma ditadura do proletariado, né? Todos os bens de produção são estatizados, ou seja, todas as empresas agora pertencem ao governo, tudo é do governo, do Estado, né? As terras são coletivizadas, não existe mais uma moeda que possa, então, fazer as trocas, agora é através de bônus. Conforme as horas que você trabalha, você recebe um bônus. E esses bônus você pode trocar por mercadorias. É lógico que você vai ter uma oposição, que nem todo mundo vai concordar com isso. Imagina a burguesia que perdeu tudo. Ela está descontente, mas agora a maioria da população é pobre. E essa população está no poder. E outra, uma pressão externa gigante. Imagine se essas ideias se espalham pela França, ou se espalham pela Inglaterra, e toda a população francesa, inglesa, alemã, eles comecem a acreditar nisso. E realmente essas ideias vão se espalhar, né? Vão chegar no Brasil, né? Também, claro, né? Nós vimos aí, vamos ver depois aí, na época de Getúlio, a era Vargas, né? O Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, né? A Coluna Prestes, com as ideias também. Então, essa pressão externa, porque isso não se espalha, é muito grande. Mas, dentro da Rússia, ela já está acontecendo. Lenin no poder, então ele vai fazer a NEP, a nova política econômica. Então, o que vai acontecer? Ele vai perceber que quando você dá o bônus ao invés do salário, da moeda, da nota, não está dando certo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retroceder, ele vai criar uma política que vai voltar a alguns moldes capitalistas para que depois, futuramente, ele avance para o sistema socialista, comunista. Bom, então, ele vai voltar a moeda. Muitas indústrias que acabam sendo estatizadas voltam para os seus proprietários, né? Muitos produtos agrícolas que eram produzidos agora pelas fazendas estatais voltam para os seus produtores, né? E com isso a produção agrícola se recupera, né? Só que surge uma coisa que não faz parte do socialismo. Os camponeses, quando retomam as terras, eles começam então a ter mais dinheiro, né? Então surge vamos dizer assim, uma distorção naquilo que Lenin está pedindo, né? Que todo mundo, no comunismo, no socialismo, todo mundo aqui não existe classes sociais, todos somos iguais. Mas acontece nesse momento, né, da nova política econômica. Bom, produção industrial vai se recuperar, né? Mas lembre-se que nesse momento as empresas são estatais, são empresas do governo. A burguesia perde, né, essas empresas, ok? Lenin morre. É importante dizer que já em 1922 começa então já a União Soviética, porque muitos países vizinhos à Rússia, ela começa a se juntar à Rússia, começam então a criar uma união de repúblicas em torno da Rússia, em torno do sistema socialista, né, que Lenin e Trotsky e Stalin vão implantar na Rússia. Muito bem. Então, a União Soviética, já em 1922, ela começa a surgir. Então, ela começa a juntar essas repúblicas vizinhas, né, em torno de apenas um governo, que é o governo socialista russo. Bom, então a União Soviética agora
o que vai acontecer com a Rússia? Mais território, mais recursos minerais, portanto, a economia ela vai melhorar, claro, né? E a expansão territorial vai ser enorme. Bom, como já tínhamos dizido anteriormente, né, quando Lenin morre, nós estamos vendo aí na tela, né, como eu já havia dito, o Stalin queria um socialismo primeiro na Rússia e o Trotsky é um socialismo que fosse espalhado pelo mundo todo naquele momento. Nessa disputa, quem vai permanecer no poder vai ser o Stalin. E o Trotsky ele vai acabar saindo de cena. De que forma? Bom, nesse momento vai ser implantado então na Rússia o stalinismo, né? Uma ditadura de esquerda. Então nós temos aí Joseph Stalin, que ele vai tomar o poder na Rússia. E aquelas ideias socialistas, elas vão sim, em muitos aspectos, continuar, mas o Stalin, ele é um ditador de esquerda. Ele mata mais de 1 milhão de pessoas que não concordam com o seu regime. O Estado vai ser totalmente burocratizado, ou seja, autoritário e burocratizado. E ele vai criar o plano quinquenal. Imagine você numa empresa de sapatos, o governo chega, que é uma empresa governamental, é uma empresa estatal, então o Estado fala, você tem que produzir 5 milhões de pares de sapato preto, número 39. O gerente da fábrica fala, mas nós não temos mercado para isso. O governo fala, eu estou pedindo para produzir. O importante aqui não é concorrer, nós não vivemos na livre concorrência. Nós somos numa economia planificada. O importante é dar emprego ao trabalhador. Produza o que eu estou mandando, independente se vai vender ou não. Todas as empresas são do Estado, não existe concorrência. Então, nesse momento, o importante é você dar empregos. Então, os planos quinquenais das indústrias, nem sempre eles vão atingir a demanda. Ou falta ou sobra, né, mercadorias. Mas não importa. Todo mundo está trabalhando, a Rússia está produzindo. As indústrias de base, nesse momento, vão crescer muito, a indústria pesada, né, nesse regime stalinista, sempre governando com mão de ferro, sempre aquelas pessoas que são contrárias ao seu regime, ele vai, então, dar um jeito de acabar, né, com a sua oposição. E vão surgir também as kolkhozes, que são as granjas coletivas, como se fossem fazendas coletivas. E os sovkhozes, que são as fazendas estatais, ou seja, o governo é dono da fazenda e essa fazenda contrata os empregados para trabalhar, né? É lógico que vai ter um mercado paralelo, né? Onde os produtos são vendidos de forma no mercado negro, vamos dizer assim, né? E para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de dinheiro. Opa, surgiu um negócio aqui. Ok. Muito bem. Lógico que o Stalin, a perseguição política dele é intensa, como eu falei para vocês, matou 1 milhão de pessoas. Então todos aqueles que discordam do seu governo, do seu programa, vão ser perseguidos. Entre eles, inclusive a propaganda stalinista. Imaginem vocês que Trotsky discorda então de Stalin. Na fotografia abaixo, você vê circulado Trotsky, no momento em que Lenin está fazendo o seu discurso. Ok? Bom, na foto acima, ela foi tirada momentos depois, mas é no mesmo contexto histórico, no mesmo dia, praticamente na mesma hora. E você vê aonde estava Trotsky, ele desapareceu. Por quê? Como o Trotsky discordava das ideias de Stalin, Stalin fez de tudo para que Trotsky desaparecesse da história da Revolução Russa. Então, a partir do momento que Trotsky não concorda com as ideias de Stalin, simplesmente ele desaparece historicamente nos jornais, nas revistas, nos livros, não se cita mais nada sobre Trotsky.
Ah, mas a criação do Exército Vermelho. São contadas outras histórias, outras versões. Portanto, a propaganda stalinista, ela vai só enaltecer, né, tudo que Stalin faz e que seus inimigos vão ser colocados no esquecimento. Bom, essa economia, então, da Rússia, como eu havia dito para vocês, uma economia planificada. Então, você vai ter um órgão central, que é a Gosplan, ele que vai falar quanto você tem que produzir, como você vai ter que produzir, né? Os bens de capital vão ser mais bem vistos, né, do que os bens de consumo. Então você vai ter lá um grande investimento nos bens de capitais e os bens de consumo vão ficar em segundo plano, né? Muito bem, porque não precisa ter, não existe concorrência. Tanto faz eu comprar o liquidificador da fábrica A como da fábrica B, que o dono é o mesmo, é o governo, né? Então os bens de consumo vão ser deixados de lado. O comércio. Aqui até, inclusive, eu peço perdão, porque eu acho que na correção eu não coloquei. São grandes lojas do Estado, me perdoe. Então, vão ter grandes lojas, todas do Estado, né? Então, o Estado aqui vai colocar as mercadorias à venda. Bom, com isso, o setor econômico vai avançar, né? E o setor industrial, mas o setor agrícola, ele vai deixar a desejar, ele não vai acompanhar o ritmo de outros setores da economia. Ok? Agora, vamos refletir um pouquinho sobre esse regime socialista. Para você entender o regime socialista, para você implantar o regime socialista, uma das premissas é que não hajam classes sociais. Ou seja, só uma classe. Por que nós dizemos, então, que o stalinismo foi uma ditadura de esquerda com algumas coisas do socialismo? Primeira coisa, existia distinção de salário. Se é um socialismo pregado por Karl Marx, no mundo das ideias, como diria o professor Davi, como diria Platão, no mundo ideal, todo mundo ia ganhar o mesmo salário. Portanto, a gente não pode dizer, ao meu ver, que houve um país no mundo, em qualquer contexto histórico, que seja 100% socialista. A partir do momento que você tem pessoas ganhando salários distintos, então não é mais socialismo, porque o socialismo fala que todos devem ganhar a mesma coisa. Então isso nunca existiu, né? Você vai ter também, nessa Rússia stalinista, uma elite intelectual, né? Os dirigentes do Partido Comunista Russo, que vão ter mais privilégios. E, então isso aí não é característica do socialismo. O socialismo fala que todo mundo é igual, não existe distinção, né? Nesse governo stalinista, todos os cultos serão abolidos e o ateísmo, né, seria então pregado, né? Ou seja, sem nenhum envolvimento com a religião, ok? Muito bem. Continuando, já são 43 minutos. Agora nós vamos entrar aqui em algumas questões, tá ok, pessoal? Bom, nós temos aqui a bandeira da União Soviética. Vou ler para vocês. Com o advento da Revolução Russa, os líderes revolucionários perceberam a necessidade de se criar uma identidade visual que representasse a revolução e seus ideais. Dos signos adotados, a foice e o martelo foram os mais importantes e se tornaram os símbolos universais do socialismo. Esses dois símbolos representam a dissolução do Estado para a implementação do socialismo real, luta da União Soviética na Primeira Guerra Mundial contra a Tríplice Entente, união da classe operária com a camponesa em prol de melhores condições sociais, dissolução dos sovietes na regulamentação da produção material para a indústria e campo, e sociedade comunista composta pelos operários, camponeses, militares, intelectuais e pela juventude. Qual seria aí a resposta correta? Vamos lá? Então, ó, essa estrelinha que você está vendo na
na bandeira da União Soviética aí, ó, representa o Partido Comunista, tá? E a foice e o martelo, hein? Tá aqui, ó. A foice e o martelo representavam, respectivamente, os objetos de trabalho dos trabalhadores rurais e dos operários, fabris. Logo, o símbolo indicava a união da classe trabalhadora na busca pelos seus direitos. Ok? Vamos mais um. Em 2017, celebramos os 100 anos da Revolução Russa. Depois de longo tempo de reivindicações, greves e crise, em outubro de 1917, um dos vários grupos revolucionários acabaria chegando ao poder. Sobre esse tema, fazem-se as seguintes afirmações. Vejam bem, nós falamos que ela teve duas fases, a fase burguesa e a fase dos bolcheviques, né, da Revolução Bolchevique. Não é isso? Ok. Primeiro, o governo da Rússia, naquele período, era uma monarquia. O imperador era chamado de czar, detinha poderes absolutos e também era o líder da Igreja Ortodoxa Russa. 2. Os dois principais grupos de oposição ao czar eram os mencheviques, que defendiam a implantação de medidas radicais, e os bolcheviques, que representavam o menor grupo e o mais conservador entre os socialistas. 3. O Império Russo vivia um longo período de crise que foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desencadeou uma série de crise econômica, além de greves e passeatas em função da fome, miséria e incapacidade do governo de resolver problemas. Então, com base nas afirmações, qual que seria a correta? Vamos lá? Olha que belezinha. O meu amigo foi visitar lá a Hungria, né? E estava tendo lá um aniversário da Revolução na Hungria. Então ele comprou esse souvenir para mim aqui, ó. Guardo com o maior carinho. Bom, então vocês já responderam? Vamos lá. A C, né? Os dois partidos mais importantes foram bolcheviques, partido da maioria, liderado por Lenin, defendia a rápida implantação do comunismo, e o menchevique, partido da minoria, aliança entre os operários e a burguesia, defendia a implantação do comunismo através de reformas. Opa, perdão. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Opa, acabou a surpresa, né? Aqui. Bom, então, vale dizer que a monarquia foi derrubada na Revolução de Fevereiro de 1917 e foi instituído um governo provisório destituído no mês de outubro do mesmo ano pelo Partido Bolchevique. Então, como eu falei para vocês, a gente pode dividir o governo, né, a Revolução Russa em duas partes. A Revolução Burguesa, né, que foi a primeira fase, em fevereiro. Depois nós tivemos Lenin falando as teses de abril. E depois, então, duas fases. Revolução Burguesa, fevereiro. Revolução Bolchevique, outubro. Ok? Implantação do sistema comunista. Ok? Agora, mais uma. Não se esqueçam, né, que a propaganda, vou até colocar do ladinho aqui, ó. A propaganda stalinista, como qualquer outro governo ditatorial, ela é importantíssima. A gente vai ver isso no nazismo, a gente vai ver isso na era Vargas, a gente vai ver isso no fascismo italiano, no salazarismo em Portugal, no peronismo na Argentina, enfim, em todos os governos, né, populistas e ditatoriais, você vai ver que a propaganda ela é uma arma gigante. Então eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção nessa questão. Camaradas, a vida de nosso bem-amado Stalin pertence ao povo inteiro. Stalin é nosso guia, nosso sol. Morte a todos os restos do bando fascista. Como se Stalin não fosse fascista.
O terror e a propaganda foram dois lados complementares do regime stalinista. Contudo, muitos historiadores afirmam que eles não são suficientes para explicar o grau de aprovação, conseguido por esse regime dentro como fora da União Soviética. O apoio político dado a Stalin dentro da União Soviética também é explicado pela eclosão da Segunda Revolução Russa, que modificou as bases ideológicas do bolchevismo e excluiu lideranças como a de Trotsky. Manipulação estatal do nacionalismo que possibilitou a mobilização popular e revitalizou o caráter messiânico da revolução da cultura russa. Olha, é importante dizer que o Stalin ele manda assassinar Trotsky. Trotsky começa a criticar seu governo e acaba fugindo para o México. O Stalin tinha criado a KGB, né, a empresa de inteligência, de espionagem russa, e um dos agentes ele foi até o México e matou o Trotsky com uma machadada na cabeça, porque era um inimigo do Estado. Né? Tanto é que ele apagou Trotsky de toda a história da União Soviética. Voltando. Entrada de capitais estrangeiros após a Segunda Guerra Mundial, que facilitou a retomada da industrialização e permitiu a diminuição do desemprego. Ok. Introdução da nova política econômica que permitiu a manutenção da pequena propriedade privada e assegurou a permanência da aliança operário-camponesa. Aí está o Stalin. Se você pegar imagens da propaganda do Getúlio Vargas, por exemplo, no Brasil, nos livros didáticos, está lá o Getúlio Vargas praticamente na mesma posição, abraçando crianças, etc., fazendo a sua propaganda, que também era um regime autoritário dentro do Estado Novo. Né? Então, esses líderes, tanto essas ditaduras de esquerda como de direita, a propaganda vamos dizer assim, é primordial. Hoje em dia nós temos outros meios, né? Por exemplo, Instagram, o Facebook, e lotados de fake news, né? De mentiras aí para ludibriar e enganar a população, não é? Tem que estar atento a isso. Então, por isso que é importante estudar a história, para a gente não cair nessas armadilhas aí, né? Desses ditadores, desses fascistas, desses proto-fascistas que aparecem ao longo da história em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Vamos lá? Então, como eu tinha falado, nós já lemos aqui, né? A resposta B. Vamos voltar? Manipulação estatal do nacionalismo, patriotismo, fora PT, que possibilitou a mobilização popular e revitalizou o caráter messiânico, de Messias, né? Da cultura russa. Agora, tenho para vocês um desafio. Ok. Desafio. Vamos deixar aqui do lado. Onde se encontra esse monumento? Qual país do mundo? Vocês têm algumas dicas ali atrás já, né? Onde será? Será em Mianmar? Ou será na China? Ou será em algum reino do Oriente? E o que significam essas... o que significa, na verdade, esse monumento? Ou cada um desses monumentos? Pensaram? Então, eu vou dar a resposta a vocês. Martelo vai representar quem? Os operários. A foice vai representar quem? Os camponeses. E no meio? No meio é um pincel que vai representar os intelectuais. Sim. E em que lugar no mundo existe esse monumento? O país mais fechado do mundo.
Coreia do Norte. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Eu peço desculpas por algumas falhas, né? Às vezes a gente, em algum momento, a gente acaba esquecendo de alguma coisa, mas eu aconselho a vocês lerem tudo que vocês puderem sobre a Revolução Russa, assistam outras videoaulas de outros professores. Às vezes alguma coisa eu não falei, né? Pode ser. A gente faz o melhor que a gente pode, mas às vezes pode ter acontecido alguma falha. Mas então eu aconselho vocês lerem outros. E logo marcaremos um momento, né, para vocês tirarem dúvidas através de uma live, ok? Então, muito obrigado. Deus acompanhe e permaneçam em casa, ok? Grande abraço. Vamos voltar naquela musiquinha lá? Tá ok, pessoal. Grande abraço.